Olá, seja bem-vindo ao canal da Mento Acadêmica no YouTube. Eu sou o professor Luiz Fernando, criador da Mento Acadêmica, e tenho um convite para você que tem interesse em análise estatística de dados, redação científica e metodologia científica. Nos segue lá no Instagram, no @Mento Acadêmica, e aqui no YouTube para mais conteúdo sobre essas temáticas. Mas vamos iniciar então aqui pela aba variáveis. Eu vou fazer um exercício com vocês aqui que é a tabulação dos dados. A primeira variável que nós colocamos no banco de dados é uma variável de identificação dos sujeitos, que geralmente nós não usamos nomes das pessoas, nós usamos um número para identificá-las. Então vai deixar aqui como ID e vai dizer que aqui na descrição é simplesmente identificação. Uma segunda variável que geralmente tem nos bancos de dados é a idade das pessoas. As tabelas lá que a gente vê nos estudos tem lá a idade das pessoas. Então a idade a gente vai botar aqui e descrever a unidade da variável, que eu vou descrever em anos. Poderia ser em meses, em que dados fosse trabalho recém-nascido. E depois a gente poderia acrescentar outras variáveis, peso. E aí se eu quiser acrescentar uma nova variável, eu posso vir aqui embaixo mais e clicar aqui nela, inserir um novo dado, que aqui, por exemplo, se a gente quiser colocar a estatura, a gente acrescentar mais uma variável. Então ele acrescentou a variável D. Essa variável D a gente vai agora chamar ela de estatura e botar ela na unidade de metros. Uma outra variável que a gente pode derivar do peso e da estatura é a variável IMC. Ou eu vou mostrar uma outra opção para vocês também aqui em cima, barra de navegação. Aqui a gente consegue acrescentar uma variável calculada. O que é que a gente está dizendo no programa? Calcule uma variável a partir das variáveis que eu já tenho no banco. Então eu vou acrescentar aqui uma variável calculada. Então quando eu cliquei aqui na variável calculada, se vocês observarem, essa variável veio com um pontinho aqui em cima. Quando você bota o mouse em cima, ele diz que é uma variável calculada. O que o programa está dizendo para a gente é que essa variável a gente não consegue manipular ela, porque ela deriva de outras variáveis. Ela só vai ser modificada se eu modificar as variáveis anteriores que elas foram calculadas. Essa variável E que a gente quer fazer o IMC. E o IMC aqui é um IMC contínuo, que ele vai estar em quilogramas por metro quadrado. Como vocês podem observar aqui, todas as variáveis, elas estão sinalizadas com esses círculos aqui. Esse símbolo, ele significa que essas variáveis estão configuradas como fossem variáveis nominais. Já já a gente vai ver aqui como é que a gente modifica isso. Eu vou continuar aqui no IMC e como é que a gente calcula. Porque o que a gente fez? A gente está dizendo que calcular uma variável IMC e dizer que essa variável está descrita em quilogramas por metro quadrado. O que nós não fizemos ainda é dizer como é que o programa vai calcular isso. A gente vai fazer isso agora. Clicar aqui em editar e aí ele vai dizer, ó, essa variável IMC que você criou é uma variável calculada e você descreveu ela que ela tem a unidade dela é quilograma por metro quadrado. Só que quando a gente tem uma variável calculada, aparece essa fórmula. Então nessa fórmula a gente pode descrever que ele calcule essa variável. Duas formas de a gente fazer isso. Ou digitando o texto ou aquele que clicando na função. O IMC a gente sabe que é peso dividido pela estatura ao quadrado. Então eu posso clicar aqui na função e aí quando eu clico na função ele abre essa janelinha que ele vai ter várias funções matemáticas aqui que a gente pode fazer e a variável também e as variáveis que estão no banco. E se vocês virem aqui, ó, o IMC ele está dizendo assim, o IMC é a variável que você está calculando agora. Quem são as variáveis que você quer fazer? Então eu vou clicar aqui em peso, dar duplo clique em peso e dizer que eu quero que ele calcule o peso dividido, né? Se bota no peso o de dividir, ou então procurando a fórmula matemática aqui, mas é mais fácil a gente fazer digitando. E aí eu quero que ele calcule ao quadrado. Ao quadrado é a mesma coisa do estatura vezes a estatura. Então eu posso colocar aqui ou então procurar a fórmula matemática aqui que diz ao quadrado. Então eu poderia botar aqui square de aqui o quadrado de estatura. Então eu poderia escrever dessa forma e vai ser calculado, ou escrever aqui, né? Ia estar apagado aqui, eu ia botar peso, eu sei que peso está aqui, ó. Peso no meu banco de dados está digitado desse jeito, estatura vezes a estatura. Então como eu digitei aqui tudo certinho, não deu erro, mas olha só que interessante. Se eu digitar estrutura, ele já vai reconhecer, ó, como uma coisa errada aqui. Então ele não vai deixar fazer esse cálculo, porque ele está reconhecendo que não existe isso aqui. Se clicar fora, ele está dizendo assim, ó, a coluna estrutura não existe no banco de dados. Então ele não permite essa edição, ele já vai dizer para você que está errado. Configurar novamente aqui e ele faz a liberação. Agora vamos avançar para aquela parte das variáveis. E aí, ó, todas as variáveis, inclusive o IMC, né, como a gente tinha inserido, ele estava como uma variável nominal, que é esse símbolozinho dos três círculos. Nessa variável agora, ele está sendo reconhecida por essa régua, que ele está considerando como fosse uma variável quantitativa contínua. Então, automaticamente
automaticamente ele já reconheceu isso porque está partindo de um cálculo. Só que assim, estatura e peso não estão como variáveis. Então como é que a gente faz isso? Estatura, peso e idade, elas são variáveis que elas vão assumir valores contínuos e podem assumir valores decimais, mas vamos partir aqui do pressuposto que a gente vai mexer em todas as variáveis que têm a mesma característica. Então eu vou marcar aqui, ó, idade, peso, estatura e desmarcar IMC. Eu vou clicar aqui em editar e quando eu clicar em editar, como as três variáveis aqui elas estão marcadas, ela vai aparecer aqui em cima, dizendo assim, ó, agora você está mexendo em múltiplas variáveis de dados e as variáveis que você está mexendo são essas variáveis que estão selecionadas, idade, peso e estatura. E aí agora a gente vai definir o tipo de medida que ela é. Elas são as variáveis quantitativas e aí a gente vai dizer que elas são as variáveis quantitativas, então ela tem característica contínua. E aí ela já mudou para uma reguinha. A gente vai dizer também que elas podem assumir valores decimais, porque o peso pode assumir valor de 56,3, 58,2, 59,5 e a estatura pode assumir valores decimais também. Como está em metros, vai sempre assumir valores decimais, né? 1,65 m, 1,70 m, então está aqui em valores decimais. A idade é que, assim, ela não vai estar porque a gente está considerando em anos, então a gente vai considerar o ano fechado, né? Ou poderia considerar 1 ano e meio, pode considerar 2 anos e meio, considerar que ela também poderia assumir esse valor decimal, mas mesmo que ela não assuma esse valor decimal, foi tabulada em valores inteiros, né? Não tem problema nenhum. O valor inteiro aqui é importante quando for variáveis de contagem. Quantos cigarros a pessoa fuma por dia? 1, 2, 3. A pessoa não fuma um cigarro e meio quando a gente está fazendo geralmente essas medidas. Filhos, por exemplo, né? A pessoa não tem 1 filho e meio. A pessoa tem 1 filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos. Na variável de contagem, teria que colocar aqui contínua e inteira. Uma coisa interessante aqui também é a variável ID, ela não é uma variável nominal. Ela serve só para uma identificação. Então, ela deve ter uma configuração diferente. Em editar e mudar aqui o tipo de variável para variável ID. Se a gente for considerar como variável os números inteiros, então a gente vai colocar, né, que o sujeito 1, o sujeito 2 do banco de dados vai ser dessa forma e a gente deixa aqui inteiro. Então aqui a gente já mudou também a configuração de todas as variáveis.